Por que eu saí da religião após tanto tempo? Uma jornada de 25 anos dentro do cristianismo, questionamentos profundos e a busca pela verdade além da fé. Fala pessoal, beleza? Max Lucifer aqui. Bem-vindos. Pessoal, vocês sabiam que eu vivi na religião evangélica por 25 anos? E que dentro desse tempo, por 15 anos, fui pastor? Pois bem, vou te contar essa história. Prestem atenção. Eu vivi na religião evangélica por 25 anos. Dentro desse tempo, por 15 anos, fui pastor. E não fui qualquer cristão. Eu vestia a camisa, era fiel, acreditava e seguia as doutrinas com seriedade. Entretanto, chegou um momento em que saí. Mas não saí como muitos que se desviam por não conseguirem seguir as regras e depois sentem vontade de voltar. Eu saí porque estudei a Bíblia a fundo, conheci seus fundamentos e histórias e cheguei à conclusão de que tanto a Bíblia quanto o Deus ao qual ela se refere não fazem sentido. Foi por isso que saí. Saí pela porta da frente. O início da minha jornada na religião. Minha jornada na religião começou no dia 9 de outubro de 1993, um sábado à noite, em um culto de jovens na ASS de Deus, no interior do Mato Grosso. Desde a adolescência eu buscava algo além desta vida comum, algo que me respondesse o que existia para além da realidade física. Ouvi falar da Bíblia, da religião, e acreditei que ali encontraria as respostas. Assim, após eu ter entrado na religião, aceitando Jesus como meu Salvador, comecei a estudar a Bíblia com dedicação, buscando compreender a verdade. Mas quanto mais eu lia, mais questões surgiam. A Bíblia, em vez de esclarecer, apenas levantava dúvidas. Logo no início, em Gênesis, já havia contradições gritantes. A Bíblia afirma que Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender. Números 23:19. Mas em Gênesis 6:6 está escrito que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Como um ser perfeito pode se arrepender? Outro exemplo está em Êxodo, nas 10 pragas do Egito. Deus ordena que Moisés exija a liberdade do povo hebreu, mas sempre que o faraó concordava em libertá-los, o próprio Deus endurecia seu coração, resultando na morte dos primogênitos egípcios. Êxodo 11:10. Isso realmente parecia a atitude de um Deus de amor? Aprofundando-se na Bíblia, dúvidas e contradições. A promessa da terra prometida também me incomodava. Deus prometeu a terra a Jacó, que depois se tornou Israel. Mas essa terra já era habitada, o que significava que Deus ordenou a aniquilação de povos inteiros para cumpri-la. Deuteronômio 7:1-2. Como um Deus justo e misericordioso poderia fazer isso? A passagem de Números 31 é ainda mais perturbadora. Depois de derrotarem os midianitas, os soldados de Israel pouparam as mulheres e crianças. Mas Moisés se irritou e, sob ordem divina, mandou matar todas as mulheres e crianças do sexo masculino, mantendo apenas as meninas virgens como prêmio para os soldados. Números 31, 17 e 18. Como isso pode ser justificado por um Deus de amor? O Deus da Bíblia, amoroso ou cruel? Outro exemplo forte está na história de Jó. As pessoas dizem que Satanás testou Jó, mas, na verdade, foi Deus quem permitiu e incentivou os testes. Satanás apenas fez aquilo que Deus autorizou. Jó 1:8-12. Se Deus é onisciente e sabia que Jó era fiel, por que permitir tanto sofrimento? Todos esses questionamentos me levaram a uma conclusão inevitável. A Bíblia não é a palavra de um Deus de amor, mas um livro criado para controle e manipulação. Ao estudar a história da formação bíblica, o Concílio de Nicéia e outros eventos, etc., ficou claro que a Bíblia é uma ferramenta de controle. Detalhe, só citei alguns exemplos, mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, te faz questionar o caráter e o amor que esse tal Deus diz ser. Deus nos dias atuais. Hoje, ao observar o mundo, vejo ainda mais evidências de que o Deus bíblico não é um Deus de amor. Crianças inocentes sofrem abusos, pessoas morrem de fome, desgraças acontecem até dentro das próprias igrejas. E esse Deus permanece em silêncio. Se um Deus de amor existe, ele não é o Jeová da Bíblia. O Deus da Bíblia, para mim, é o próprio Satanás, pois é dele que vem todo o mal descrito no próprio livro. Dúvidas e questionamentos. Houve momentos em que me perguntei, como é que eu vejo tantas incoerências nessa Bíblia e no Deus ao qual ela se refere, mas as pessoas que estão aqui há tanto tempo não enxergam? Será que é porque sou um novato e ainda não entendo direito? Quando eu questionava aqueles que estavam na fé há mais tempo, as respostas eram sempre vagas e evasivas. É mistério de Deus, tem coisas que ao homem não é lícito saber. Deus é justo. Essas ações que parecem maldade, na verdade, são apenas ele fazendo justiça, pois aqueles que ele matou ou mandou matar eram pecadores, e assim por diante. Mas chegou um momento em que eu disse, não, isso está errado, esse Deus é o próprio mal. As pessoas não enxergam porque não querem enxergar, porque não estudam a própria Bíblia, ou por medo de questioná-la, ou simplesmente por conveniência, sei lá. Mas está tudo ali escancarado. Qualquer um que leia a Bíblia com a mente aberta, disposto a compreender de verdade, vai enxergar essas contradições. Basta querer ver. Foi por isso
que saí da religião. E saí de consciência limpa, sabendo que minha busca pela verdade me libertou das amarras da fé cega e das ilusões pregadas por um sistema que se sustenta pelo medo e pela obediência sem questionamento. Céu ou inferno? Minha resposta. E sobre céu e inferno? Também há um grande questionamento. Como pode um Deus de amor mandar seus filhos para o inferno? Quando comecei a questionar minha saída da religião, alguém me disse: se você sair, vai para o inferno. E eu respondi: prefiro o inferno, se é que ele existe, do que um céu governado por esse Deus da Bíblia, um ser assassino, perverso, tirano e cruel. O encontro com a sabedoria hiperbórea. O mais curioso é que na época eu ainda não conhecia a sabedoria hiperbórea, mas hoje conheço, e isso trouxe respostas para muitos questionamentos que tinha, inclusive sobre a Bíblia e o Deus dela. Se você conhece a sabedoria hiperbórea, sabe do que estou falando? Se não conhece, te convido a conhecer. Esse Deus não é um ser de amor. Ele é o próprio demiurgo, o carcereiro cósmico, criador do mundo material, o grande enganador que aprisionou os espíritos incriados em almas e corpos. Ele nos mantém presos nesse jogo ilusório, nesse teatro de dor e servidão, a verdadeira prisão, o demiurgo e seu sistema de controle. A Bíblia é uma ferramenta desse Deus, assim como as religiões, a política, a educação, a ciência e a cultura. Tudo, absolutamente tudo, é um instrumento de controle e domesticação da consciência. Os seres que chamam de anjos são, na verdade, subordinados a esse demiurgo, executores da sua vontade. Mas nós somos algo muito maior. Nós não somos meros humanos. Estamos humanos, mas somos, na essência, espíritos eternos, incriados, incognoscíveis. E nossa luta agora é para sair desse cárcere, para romper as correntes dessa prisão ilusória e retomar nossa verdadeira natureza. Hoje, compreendo que Jeová, Javé, Yahvé, Jeová, Satanás, todos esses nomes se referem ao mesmo ser, o tirano cósmico que nos mantém acorrentados na matéria. Mas a verdade está disponível para aqueles que ousam enxergar além do véu da ilusão. Quem busca, encontra. E quem desperta, jamais volta a ser prisioneiro. Conclusão: a libertação da ilusão religiosa. Essa foi minha jornada de saída da religião. Não foi de um dia para o outro. Foram anos de estudo, de busca, de reflexão. E hoje vejo com clareza: o Deus da Bíblia não é um Deus de amor. Ele é o demiurgo, Jeová, Satanás, ordenador da matéria. E nós somos deuses igual ou maior que o próprio Javé. Somos espíritos eternos, incriados, incognoscíveis, absoluto. Uma coisa importante: a sabedoria hiperbórea não me ensinou nada. Ela só confirmou aquilo que eu já tinha dentro de mim. Quer conhecer a sabedoria hiperbórea? Comece lendo o livro O Mistério de Belicena Vilca. Temos o PDF gratuito para você. E se preferir, temos o audiobook do livro no canal Max Lucifer Audiobooks no YouTube. E lembre-se sempre: pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, questione até a si mesmo, questione esse conteúdo que acaba de ver, questione sua forma de pensar e ver as coisas, pois a verdade, a verdade pode não ser nem estar onde sempre pensamos que estivesse. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer, Max Lucifer. Esse é meu nome. Eu sou o portador da luz, trazendo a luz do conhecimento para libertar espíritos, deuses aprisionados. Falou. É nós, tamo junto, força e honra, graça e valor. Um abraço, até a próxima.